Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa sexta-feira abençoada, dia 21 de abril. Mais um tempo maravilhoso que a gente vai aprender muito da palavra de Deus, tá? Mande a sua pergunta agora pra gente aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Você pode interagir também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Se inscreva, participe, mande suas dúvidas, faça a sua colocação, participe com a gente, tá bom? Começando agora, nesse instante, já vamos dar o nosso bom dia aqui para o nosso querido pastor. Bom dia, pastor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Mais um dia para o compartilhamento da palavra viva do Senhor. A palavra é o próprio pão do Senhor. O Senhor Jesus falou: quem de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E quando você se alimenta do Senhor pela sua palavra, você se alimenta de tudo aquilo que Deus tem de bom. Deus só tem coisas boas na sua natureza. Ele é saúde, Ele é vida, Ele é provisão, Ele é alegria, Ele é força, Ele é poder, Ele é graça. Se alimentar do Senhor, você pensa, mas isso parece que é tão difícil, tão subjetivo. Não, é bem objetivo. Ouvir a palavra de Deus é comer de Deus. Amém? Claro que a comida tem que ser adequadamente temperada. Cuidado com o que você vê na internet. Alimente-se de coisas boas de Deus. Em o nome de Jesus. Amém? Amém, vamos lá, né, pastor? Raquel? Temos perguntas aí? Muitas perguntas. E a gente vai começar com a pergunta do Leandro. Ele pergunta aqui: por que os cristãos de hoje não dividem as coisas como faziam os cristãos primitivos? Sim, a palavra de Deus fala em Atos. Deixa eu ver se eu localizo esse texto aqui. Atos capítulo 2. Aqui, ó. A palavra de Deus fala assim que Atos 2:45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Quando? À medida que alguém tinha necessidade. Olha, não é distribuição de coisas, é serviço filantrópico social. É uma obra de filantropia, literalmente. Por quê? Porque era uma época de dificuldade, naturalmente. Uma época de fome e de perseguição. Porque um dos pontos que a gente tem que avaliar, isso é uma interpretação hermenêutica, ou seja, você vai para o contexto do que eles estavam vivendo. Eles sofriam perseguições. A história de Atos, ela cobre um período de 40 anos. 40 anos, E durante esses 40 anos, se registra que a igreja já sofreu profundas e inúmeras perseguições. No programa anterior, nossa querida irmã Aparecida perguntou por que Jesus era amado por muitos, mas odiado por outros. É porque a religião, o cristianismo, ele veio com Cristo, que é Deus. Quando Deus se fez homem, ele se fez homem para estabelecer Cristo. E aí de Cristo veio o cristianismo. E contra o cristianismo, o ódio se levantou. Nos dias dos apóstolos, dos dias que Lucas escreveu aqui, Atos 2:45, já havia uma perseguição feroz contra a igreja. Um ímpio, um judeu normal, ele não empregava um cristão, porque o governo havia proibido isso também. Os cristãos se tornaram pessoas à margem da lei, eram marginalizados. E como marginalizados, por muitas ocasiões, foi necessário que se vendessem propriedades. E o produto e o valor daquela propriedade era literalmente, como você falou, Raquel, e perguntou, era dividido entre as pessoas que tinham necessidade. O que é básico? Básico é comida. E eles distribuíam comida. E elas acabavam ficando ali, né? E precisavam de ajuda também. E eram servidas dessa maneira, né? Uhum. E a igreja, por causa do cristianismo,
que o advento do cristianismo, ele trouxe o modelo da sua essência, que é o amor, que é o compartilhamento da vida, é o compartilhamento do alimento. Hoje nós vivemos uma época de provisão abundante na terra. Na época, a terra não produzia alimentos como hoje. E nós, como igreja videira, nós distribuímos. Todos os meses nós distribuímos milhares de cestas. Acredite, até hoje tem pessoas passando fome. E nós sempre pedimos dos irmãos, né? Nós insistimos para que nos cultos de ceia, cada célula traga a sua cesta básica de doação. Então, é algo que aconteceu e que deve acontecer hoje. Essa distribuição de bens. Mas isso aqui não quer dizer que você tem que vender a sua casa e repartir com quem não tem casa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Era distribuído à medida da necessidade. Qual era a necessidade? Quando se fala de necessidade, nós estamos falando de coisas básicas. Não era distribuição de riquezas, mas distribuição à medida da necessidade. Que ótimo, pastor. Sem falar naquela sensação de que Jesus está voltando. Será que esse sentimento também não... Isso estimulava também, né? Mas assim, você sabe que durante os 2 anos de pandemia, foi o tempo que a igreja mais foi abençoada com ofertas generosas. Sim, nunca arrecadamos ofertas generosas como foi no tempo da pandemia em nossa história de igreja, de 20 e poucos anos de igreja. Que Porque quando as pessoas têm uma noção e algo confirma no coração delas que as coisas dessa vida não têm valor, que Jesus está às portas para o arrebatamento, isso pode acontecer mesmo. Ok, então uma pergunta aqui da dona Luzmar, e ela quer saber a respeito da poligamia. Deus aprova a poligamia, pastor? Deus nunca aprovou a poligamia. O que está escrito, e Jesus reporta isso, quando os fariseus vêm perguntar sobre o casamento. Eles perguntaram meramente, nem era de poligamia. Você pode ver que nos dias de Jesus não era praticado. Já não era praticado. Nos tempos antigos, os próprios homens de Deus praticaram poligamia. Abraão, Jacó e assim por diante. Esaú, outros patriarcas que estão na relação dos homens de Deus praticaram. Mas por quê? É uma questão de revelação. Mas Jesus reportou que Deus disse no início, em Gênesis 2:24. Por isso deixará o homem, seu pai e mãe. Ele não vai deixar outra mulher, não. Ele vai deixar o seu pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Mas não está dizendo 3, 4, não. Esse é um costume dos árabes hoje, os muçulmanos. Até 4 mulheres, apesar que existem leis rigorosas para proteger os cônjuges ali envolvidos. Na Bíblia, não é porque está escrito que é para nós. Para nossa instrução é que foi escrito. É o que fala Romanos 15:4. O que dantes foi escrito, o que foi escrito? Que Abraão, ele era casado com Sara, mas ele teve uma relação conjugal com Agar, e concubinas. Não é para nós fazermos, não é a vontade de Deus. Bom, Davi tinha 4, 5 mulheres e a Bíblia expõe o problema que isso configurou. São filhos de mulheres diferentes, se matando, né? Deus é perfeito em tudo que ele faz. E não é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. O que passar disso é fora da vontade divina. Amém? A Luana. Ela diz aqui, pastor, ora Deus foi contra o censo, ora ele foi a favor. Qual é o problema do censo? E aproveita e clareia pra gente o que é o censo, pastor. Bom, o censo é a contagem, de maneira simples. É a contagem do exército, é a contagem... o que está acontecendo hoje pelo... o IBGE, IBGE, né? A contagem, né?
É o censo. Se você não foi entrevistado, você tem que ser entrevistado. Em algumas cidades do país, quem não responde a esse censo está sendo multado. Aí quando vem a multa, a pessoa vai e responde, né? É a contagem. A palavra de Deus fala que, quando você diz que Deus foi contra, é porque Davi ele começou bem pequeno e depois ele se tornou poderoso, líder de uma nação que tinha o exército mais poderoso da sua época. Em 2 Samuel, fala que Joabe, o general de Davi, ele fez a contagem do exército. E aptos para sacar da espada e ir para a guerra, eram 1.500.000 homens. E quando Davi soube do resultado, ele lembrou do que Deus tinha falado, que ele não queria. Para quê? Para que ele não confiasse na força do braço. Por que Deus não queria naquele momento? Deus não queria naquele momento porque para que o coração de Davi não se ensoberbecesse, não se enchesse de orgulho. E Deus não concordou por isso. E Deus falou assim, olha, você me desobedeceu. Deus disciplina ao filho que ama. E aí Deus deu 3 opções para ele. Ele deveria escolher se queria cair nas mãos de Deus, na mão do homem ou na mão do diabo. Aí ele falou, eu quero cair nas mãos de Deus, porque eu sei que o Senhor, segundo as multidões das suas muitas misericórdias, o Senhor pode abrandar aí a disciplina que virá sobre mim e sobre a nação. E ele reconheceu que pecou, porque não era a vontade de Deus por essa razão. Porque ele não tinha chegado onde chegou por força pessoal. Sempre é o Senhor. Se qualquer coisa que você vai fazer vai tornar a sua confiança natural em si mesmo, em coisas dessa vida, então abandone isso, confie no Senhor unicamente, exclusivamente. Agora, às vezes Deus quis que fosse contado o povo. Por quê? Porque isso tinha propósito. Às vezes a contagem é necessária, para que haja controle é necessário. O pastor das 100 ovelhas, quando Jesus conta essa história, essa parábola, você olha assim, 100 pessoas. Para você saber que tem 100 pessoas no ambiente, você tem que fazer uma contagem minuciosa. E se o bom pastor sabia que tinha 100 ovelhas, porque ele tinha controle. Contagem é controle. Mas o controle não deve ser o nosso Senhor, mas o nosso servo. É para um propósito. Tendo o controle, sabendo quantos tem, você sabe qual é a medida de oração, qual é a atitude, a decisão, a escolha que se toma diante do rebanho. Desapareceu uma ovelha. Como que ele descobriu que estava faltando uma? Será que ele só deu uma olhada e soube disso? Não, ele contou detalhadamente. Então, para esse propósito, às vezes a contagem é necessária para o controle. Mas para o propósito de Davi, Deus foi contra, porque tornaria o coração de Davi independente de Deus. Isso não seria bom para a nação inteira. Amém? Espero que tenha sido claro. Então, com certeza, controle aí para cuidado. João Lucas, ele está perguntando aqui, o próprio Deus estabeleceu leis a respeito dos escravos, inclusive consentia que um pai vendesse a sua filha como escrava. Deus, então, aceitava a escravidão, pastor? Não, assim, nos nossos dias, por aquilo que o Brasil e os Estados Unidos da América fizeram, tornaram a escravatura algo muito pejorativo. É porque a escravidão que existia não tinha o aspecto negativo nos dias de Roma. Você sabe que Roma tinha 1 milhão de habitantes. E pelo menos 500.000 eram escravos dos 1 milhão de habitantes de Roma. A metade, então? A metade, 50%. Mas é como você olhar para Goiânia, 1.400.000 habitantes, né? Com o último censo deu uma diminuída. Havia uma contagem errada aí. Quantos que são funcionários em Goiânia? Quantos que são funcionários do comércio
do trabalho doméstico, das confecções, da construção civil, da indústria. Todos esses são funcionários. Hoje não é negativo nem pejorativo, é digno, é nobre. Assim era naquele tempo. Agora, um pai vender a filha como escrava era endividamento, não era a vontade de Deus. Mas a dívida se pagava, às vezes, dando os filhos pelo preço da dívida. Mas isso era regulamentado em lei. Só que o tempo de serviço não era para sempre, era provisório. Dava-se a força de trabalho, né? Dava-se em troca do trabalho. É a mesma coisa que você tem uma dívida, aí você querendo pagar a dívida, você fala, me estabelece o salário, eu vou trabalhar por tantos meses ou anos até que eu pague a sua dívida. É assim que acontecia. Mas tudo era perfeitamente legal e legalmente regulamentado. A escravatura como houve no Brasil não foi desumano, completamente desumano, reprovável, inadmissível. Mas conforme a Bíblia relata, então assim, a carta que Paulo escreveu a Filemon, Onésimo, né? foi porque um escravo de Filemon, Onésimo, havia fugido, né? Havia abandonado ele, deixado ele na chapada, mas tinha se convertido. Aí Paulo manda ele de volta com recomendações. É a carta a Filemon. Interessante isso, né? E se você ler a carta a Filemon, que é uma recomendação sobre um escravo, você vai ser muito edificado por Deus. Naqueles dias havia dignidade, não era injusto nem indigno. A escravatura estava muito relacionada no princípio com a guerra, né? Aquelas pessoas não, a escravatura era com o trabalho, né? Eram as leis do trabalho. Mas regulamentavam. Mas aqueles que eram do outro povo, que tinham perdido, eles não viravam escravos daquela nação? Serviu. Era o seguinte, mesmo o rei vencedor e o país vencedor, ele tinha a responsabilidade de dar alimento, casa própria e provisão para aquela família. Não era de graça que alguém servia como escravo. Ele tinha o seu salário por ser escravo. E claro, é o que eu estou falando, com a história e com os eventos recentes dos séculos passados, mais recentes, né, não tão remotos, se tornou extremamente negativo e pejorativo. Mas a história inteira, países civilizados, tinha leis que protegiam, davam proteção. Cometer um crime contra um escravo tinha penalidades pesadas. Não pense que o escravo ele era um objeto do uso do dono do escravo, não. Ele era protegido por leis trabalhistas também. Olha, a nossa próxima pergunta que vai ficar para o próximo bloco. O senhor até falou alguma coisa no programa passado, mas a Rosimeire, ela quer saber, Rosilene, ela quer saber, pastor, o que significa o Urim e o Tumim. A gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Dá tempo de mandar a sua pergunta para a gente, 99997-2005. Até daqui a pouco. Estamos de volta, segundo bloco do programa Tira Dúvidas, ao vivo, aprendendo muito da palavra de Deus. Você pode enviar a sua pergunta para a gente e a gente vai descobrir juntos a respeito dessa palavra maravilhosa. Tá bom? E a gente deixou essa pergunta no ar aqui no bloco anterior, da Rosilene, muito interessante, pastor. Ela quer saber o que significa o Urim e o Tumim. Então, o significado objetivo é luz e revelação. A maneira que Deus revelava a sua vontade sobre as decisões que precisavam ser tomadas, muito além daquilo que estava escrito no dia a dia, circunstancialmente e naturalmente surgiam questões sobre guerra, questões sobre o povo inteiro, problemas decorrentes de seca, problemas na plantação, e tantas decisões de ordem governamental para o povo de Israel. Deus sempre quis governar, ele sempre quis
o governo teocrático. E ele decidia pelo sumo sacerdote. Urim e Tumim eram duas pedras além das 12 que representavam as 12 tribos. Era uma pedra preta, outra branca, e que significa luz e revelação. E Deus falava. Eu não sei exatamente a maneira, digamos, funcional e técnica que isso acontecia, mas Deus falava, né? Lá em Êxodo 28, versículo 30, está escrito: também porás no peitoral do juízo, o peitoral das decisões, o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Ou seja, por que sobre o coração? O homem de Deus, ele decide pelo coração, e decidindo pelo coração, ele não se expõe ao erro, ele toma decisões acertadas, porque se o coração é bom, dele procedem coisas boas, ok? Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. E se o seu coração for bom, se os olhos forem bons, os olhos estão ligados ao coração. Se os olhos forem bons, vai ver o quê? Você vai ter o quê? Luz para todo o teu corpo. E Urim e Tumim era a favor da nação inteira. Era o meio pelo qual o Senhor falava. E quando Arão entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Mas eu quero ler um texto que está em Hebreus capítulo 1. Você pode perguntar, pastor, mas será que não tem jeito de voltar à prática do uso disso? Não, hoje Deus tem algo infinitamente melhor, aperfeiçoado. É o que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, porque o sacerdote profético foi uma necessidade em decorrência da corrupção do sacerdócio. Deus falava pelo sacerdote. Os sacerdotes se corromperam, Deus vai falar pelo profeta. Então, por isso que está escrito assim: todavia, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a maneira agora é perfeita. Você não precisa ser saudosista sobre judaísmos. E era a religião de Deus, sim, mas passou. É uma dispensação passada. Em transições dispensacionais, você tentar aprovar e usar, fazer uso do que era usado na dispensação passada, na dispensação atual, torna-se heresia. Nesses dias, Deus fala pelo seu Espírito em nosso espírito. As funções do Espírito: intuição, consciência e comunhão. Pela intuição, o Espírito fala te constrangendo ou te impedindo. São sensibilidades que você tem que ter no Espírito Santo. O que é consciência? É o conhecimento da vontade de Deus pelo Espírito Santo, ok? Não é aquela consciência, a consciência está doendo. Não. Hoje a Bíblia diz em Hebreus que a nossa consciência, ela foi purificada pelo sangue de Jesus. E a nossa consciência dirigida e coordenada, administrada pelo Espírito Santo, torna-se o Urim e o Tumim perfeito da nossa dispensação. Pelo Espírito Santo nós temos luz e revelação perfeita. O senhor falou de intuição, consciência, me parece que tinha um terceiro? Comunhão. Intuição, consciência e comunhão. A comunhão é com o Espírito Santo. Tudo é para a revelação. Deus fala no nosso espírito. Quando você lê a palavra pelo Espírito Santo, você tem intuição, você tem consciência e você tem comunhão. Essa intimidade te dá o poder de saber das coisas que você precisa saber. Uau. Amém? Amém. É o Urim e o Tumim da nova dispensação, do Espírito Deus. Santo. Maravilha, Amém? Pastor. E você tem no coração essa revelação, né? O juízo da vontade de Deus. E eu aqui pensando nos bastidores, se a gente teria que lançar sortes de novo, né? Mas o Senhor está falando o tempo todo, através do Espírito, do nosso Espírito, que está ligado ao Espírito dele. Isso é interessante, bem lembrado, porque os apóstolos, com a saída de Judas, como saiu como filho da perdição,
para a escolha de Matias, eles ainda usaram um método do Velho Testamento, de Moisés. Eles lançaram sorte, isso era usual. Eles oravam, ofereciam sacrifício, invocavam a Deus, e Deus falava assim. Mas isso foi desenvolvido, aperfeiçoado. Agora Deus fala pelo Filho, e o Filho que sabe de todas as coisas. É por isso que Hebreus 1 fala, né, em 1. Ele fala pelo Filho, e foi o Filho que fez o universo. Se ele fez o universo, ele sabe de todas as coisas. Só para finalizar essa parte, pastor, a diferença ali de intuição e consciência. Me parece que a consciência... o senhor vai dizer melhor. Explica aí qual que seria a diferença. A intuição, ela funciona de duas maneiras. Ou por constrangimento, ou por impelimento. A Bíblia diz que... é algo que não é tão lógico, digamos. Pode-se dizer que subjetivo. A consciência ela é uma coisa mais lógica, de acordo com a palavra revelada, digamos. Né? A intuição é uma coisa que a gente não pode explicar. Jesus, o Espírito, a Bíblia diz que depois que ele foi batizado, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Para o deserto. Ou seja, o Espírito, ele conduziu ali. O Espírito também, ele restringe. Quando você vai fazer algo que Deus sabe que não está certo, Deus vai pesar o seu coração. Isso é restrição. E tem também o constrangimento para uma direção. São maneiras que você, desenvolvendo essa relação com o Espírito Santo, pela comunhão, você aprende com facilidade. Por exemplo, lá fora, nesse momento... nós estamos aqui no horário. Vamos imaginar que é o meio-dia. Não é meio-dia, mas se eu perguntar para você, lá fora está muito claro, é meio-dia. Por que está tão claro? O que você me responderia? Por causa do horário. Não, né? por causa do sol. O sol. O sol. Se você exercitar pela intuição, comunhão em comunhão, essa relação com o Espírito, e exercitar ouvi-lo, vai chegar um dia que quando ele falar com você, você não vai ter dúvida, porque vai ser como o sol ao meio-dia. Oh, glória. Amém? Aleluia. Isso é maravilhoso, né? E a Bíblia tem muitas coisas que não estão explícitas, que não, né? Só essa intuição do Espírito para nos guiar. Sim, o próprio Deus fez assim, Provérbios 25, versículo 2. Lá diz assim, que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos nobres é esquadrinhá-las, descobri-las. Então a gente vai descobrindo as coisas e com isso vamos amadurecendo, porque João 17, versículo 3 fala que esse aprendizado é pela vida eterna. A vida eterna é essa, que conheçamos ao único Deus verdadeiro e a Jesus, quem ele enviou. Aleluia, glória a Deus. Então é uma escola de aprendizado bem extenso. Aleluia, como uma busca, né, pelas pedras preciosas. Porque as profundezas de Deus, né, são inesgotáveis, né? O conhecimento de Deus é inesgotável. O dia que alguém dissecar Deus, Deus deixa de ser Deus. Aleluia. Pastora, a pergunta da Pilar aqui, mudando completamente de assunto, ela pergunta: há esperança de salvação para um adúltero arrependido? Sim, há esperança para aquele que se arrepende. Há salvação, sim. Aí você pode perguntar, mas se ele permanecer no adultério, é porque ele não foi salvo. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, olha, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Se um adúltero se arrepende, como que se dá o arrependimento? Crendo com o coração e confessando com a boca. Se no seu coração você crê que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, serás salvo. Não é só o adúltero, o assassino, o serial killer, assassino em série. Não, tem salvação para todos. Com relação a Deus, não existe pecado, culpa maior do que o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus.
2 Coríntios 13 diz assim, olha, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, lá diz assim, a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Essa é a manifestação da divindade, a graça do Senhor Jesus. O que é a graça? É o amor de Deus revelado. E o Espírito Santo, ele é aquele que promove a comunhão. Nós podemos ter comunhão com Deus, como eu respondi a pergunta anterior, em nosso espírito, pelo Espírito Santo que foi derramado. O amor de Deus é revelado, é manifestado pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E aí nós temos acesso pelo sangue, pelo Espírito. Essa é a comunhão. Então isso é maravilhoso. Mas, pastor, há práticas pecaminosas que às vezes estão arraigadas. Se a pessoa ela tem um encontro com Deus e nasce de novo, por mais enraizadas, arraigadas que estejam as práticas pecaminosas, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É um processo de transformação. Ele nos libertou, a Bíblia diz assim, que ele nos libertou do império das trevas, onde todas as práticas pecaminosas profundamente enraizadas nos dominavam. Mas ele nos tirou de lá, desse império de trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui, tendo nova natureza, tudo é mudado. E quem tem a nova natureza não vive na prática do adultério. Se vive e permanece, é porque não nasceu de novo, não está em Cristo. Ela, no mínimo, ela não vai conseguir praticar aquele pecado da mesma forma, né? Não consegue. Ela pode até ter uma recaída, mas ela não vai conseguir viver na prática. Vai ter uma recaída totalmente alheio à nova natureza e à vontade dessa nova natureza. 1 João 3,9, acho que nesse momento vale ler. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Sim. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Pastor, mas e se viver? Não nasceu de Deus. Muitas perguntas chegando aqui, você pode enviar a sua também aqui para o nosso WhatsApp 999972005. Nós estamos no YouTube também, Rádio Vinha FM. Corre lá, se inscreva no nosso canal, tá? E tem acesso a esse e muitos outros conteúdos abençoadores que vão te libertar, porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Pastor, mais uma pergunta aqui, estamos quase finalizando esse segundo bloco. É a pergunta da Aurora. Uma pergunta muito recorrente aqui, mas ela está perguntando também, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, conforme aquilo que foi reportado numa circunstância entre Jesus e os fariseus, é uma acusação que Jesus... Eles disseram que Jesus, a autoridade de Jesus sobre os demônios, ela era pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Aí Jesus falou assim, olha, a blasfêmia contra o Pai tem perdão, a blasfêmia contra o Filho tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E o que era propriamente? Era atribuir ao diabo o que Deus estava fazendo pelo Espírito Santo. Jesus veio cheio do Espírito. Ele estava despido dos seus atributos incomunicáveis da divindade. Onisciência, onipresença e onipotência. Estava aqui limitado na carne, mas o Espírito habitava nele e a sua plenitude. Agora, você falar que aquilo era obra do diabo era um problema. Agora, as pessoas também perguntam de maneira recorrente, Raquel. Mas um crente pode cometer blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, não pode. E não pratica isso. Porque o nascido de novo, ele não vai ficar e nem permanecer na obstinação de uma prática pecaminosa. Porque blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato isolado no intercurso da vida. É uma atitude permanente, endurecida, obstinada contra Deus. Apostasia. Um crente pode cometer apostasia? Não pode.
Não é possível um nascido de novo cometer apostasia. E apostasia e blasfêmia com o Espírito Santo são a mesma coisa. Apostasia é abandonar a fé? É isso? É aquele que... porque o entendimento nosso é abandono de fé. Mas é um abandono permanente. Ele nunca acolheu. É a mesma coisa que alguém fala para você, fala, olha, você tem dinheiro no banco, vai lá sacar. Aí a pessoa fez um voto de pobreza e fala, não, eu não vou sacar. Ou seja, ele abandonou. E nunca, na verdade, ele nunca foi buscar. Então nunca lhe pertenceu. Aquilo que nunca te pertenceu e você nem quis, isso é apostasia. É blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É desprezar o amor da verdade. Qual é a verdade? É que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E tendo sido convencidos, nós nos tornamos nova criação, nova natureza. Agora, os que cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo, eles falam todo tipo de aberrações contra Deus e contra o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ela é sustentada e patrocinada pelo Espírito da verdade. E se alguém desconstrói ou tenta desconstruir essa verdade, ele está afrontando ao Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. É porque Paulo fala assim, olha, quando eu vim ter com vocês, eu não vim com demonstração de linguagens persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. E aí ele fala assim, olha, diz também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quando isso aqui é desprezado, é blasfêmia contra o Espírito Santo. E se a pessoa permanece obstinadamente rejeitando as verdades ensinadas pelo Espírito Santo, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém, Raquel? Amém, pastor. Acabou o nosso tempo? Acabou o nosso tempo. Temos tempo aqui para orar, né? Mais um tempo maravilhoso aqui na presença do Senhor. Continue com o coração aí cheio de expectativa e de fé e receba essa oração agora no nome de Jesus. Amém, Pai, nós te damos graças. Declaramos que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é que nos orienta na sua vontade e palavra. Nos livra, Pai, da obstinação do coração. Que o nosso coração seja submisso e que os ouvidos dos nossos corações sejam abertos para ouvir a sua verdade. Declaramos, Pai, que a bondade do Senhor é sobre nós e que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa. Necessariamente o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso favor e a nosso respeito. Senhor, nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Deus bendito, nos apegamos ao Senhor com esse amor. Oh Deus, obrigado por nos livrar de todo o mal. Amém, obrigado, Senhor, por ser colocados a salvo. Amém, oh Deus, numa condição de bênçãos, de favor, de sabedoria. O Senhor é Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é Jeová Jireh, o Senhor é a nossa provisão abundante. Coisa alguma nos faltará. São abençoados aqueles que te buscam, Pai, porque o Senhor jamais desampara aqueles que te buscam. O Senhor é um refúgio perfeito para o oprimido. Se tem pessoas agora oprimidas, deprimidas por circunstâncias que as cercam, que sejam abençoadas em nome de Jesus. Que o seu amor as alcance, ó Deus. Ó Deus, aquele que o Senhor quer abençoar, ele será inevitavelmente abençoado. Amém. Deus, aqueles que oram conosco agora, já estão orando porque o próprio Espírito Santo as conduziu a este momento, a essa condição. E agora, Pai, nenhuma arma do diabo forjada, Senhor, pode prevalecer contra a vida dessa pessoa. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos subjugadas todas as obras do maligno. Declaramos que todas as obras do maligno estão debaixo dos nossos pés. Onde nós pegamos, onde nós pisamos é abençoado. O Senhor nos cerca com a sua bondade. Amém. E nós somos expressão da sua graça, do seu poder, aleluia, da sua glória. Porque sobre nós
O favor de Deus é grande. Ele é visível, ele é maravilhoso, é extraordinário. Abençoe todos aqueles que oram conosco agora. Abençoe Goiânia, abençoe este país, Pai. Abençoe nossa cidade e este país em nome de Jesus. Abençoe os governantes investidos de autoridade para essa função. Abençoa o Brasil, Pai. Guarda escolas, guarda as crianças, para a glória do seu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém.